O Som ao Redor é uma crônica realista no sentido mais cinematograficamente clássico possível. A história traz isso de não ter uma pessoa específica como protagonista, mas sim um ambiente. No caso, uma rua da zona sul de Recife, onde observamos a vida da classe média pernambucana, tomando muitos de seus comportamentos e conflitos como representações análogas às bases estruturais do Brasil. Afinal de contas, para a criação dessa história, o diretor Kleber Mendonça Filho estruturou a rua do filme como se fosse um engenho de cana. A proposta fica um pouco mais nítida no início do filme, quando vemos imagens antigas do país, de trabalhadores na lavouras e casarões, sob uma trilha sonora de ritmo tribal, até chegarmos ao presente, onde crianças brincam no seu condomínio sem contato com a rua, enquanto são observadas por suas babás e empregadas. E isso é só o começo das tradições escravocratas, aristocráticas e nepotistas que o filme vai expor em seu desenrolar. Ainda nessa abertura, um homem encerra as barras de uma janela com uma maquita. Com o alto barulho da máquina, algumas crianças do condomínio, atrás das próprias grades, olham o trabalhador com uma expressão incerta de curiosidade. Esse som é muito valioso. Se as imagens apresentam a temática do filme, a gente pode dizer que o áudio da cena apresenta a sua linguagem. Na primeira vez que eu vi o som ao redor, o título me forçou a prestar mais atenção no áudio do que eu provavelmente prestaria se o nome da obra fosse outro. Já na segunda vez, eu me atentei mais ao comportamento das personagens, em seus diálogos, expressões, gestos, e acabei percebendo que muitas das suas ações são, na verdade, parte do som. E logo me ficou óbvio. O diferencial do som em um som ao redor não é o seu uso para incrementar a narrativa, afinal todo filme sonoro faz isso, mas sim o uso do áudio para movimentá-la. O filme é dividido em 3 partes. A primeira é chamada de Cães de Guarda. Na primeira cena dessa parte, a Bia, uma das moradoras da rua, não consegue dormir por conta dos latidos do cachorro de seu vizinho. Aqui, a gente começa a ver o som como incômodo. E eu não consigo pensar em uma palavra que se encaixe melhor do que essa. O som nessa parte surge como elemento desagradável e invasor. O homem cortando a grade, o cachorro, o vendedor de CDs passando na rua, um arranhão na lateria do carro com uma chave, as palmas no portão, tudo parece surgir para representar o incômodo, para atrapalhar as pessoas que moram ali. O que simbolicamente coincide com a chegada dos seguranças na rua, que aparecem ali oferecendo um serviço de proteção para os moradores. Repare que o som de construção, da serra e algumas marteladas fica na rua durante essa parte inteira, exceto quando os personagens, é claro, estão trancados dentro de suas casas ou trancados dentro de seus carros, fortificando um senso da propriedade como sensação de segurança e conforto, mas ao mesmo tempo como uma prisão segregática, e é por isso que o serviço de segurança privada se torna tão bem-vindo ali. Com isso nasce o gancho para a segunda parte do filme, que vai focar mais na presença dos seguranças e na ética adotada para fazer o seu serviço na rua. É o som censurado ou proibido. O capítulo se chama Guardas Noturnos e se passa em uma única noite. Agora que são responsáveis pela proteção da rua, os seguranças já assumem certas responsabilidades, sendo a maior delas servir os moradores. A gente percebe isso pelo comportamento do Clodoaldo, que é como líder dos seguranças e quem sempre decide o que vai ou não ser dito pelos seus colegas. Quando os seguranças se encontram pela primeira vez com seu Francisco, o proprietário da maioria das casas da rua, Clodoaldo é o porta-voz. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Depois que eles saem da casa dele, Clodoaldo repreende o Fernando, que era o segurança que o estava acompanhando. Pra que tu fosse falar aqui, pô, velho? Que merda do caralho, velho. E mais tarde, o impede de falar com Dinho, o neto do Francisco. Preciso falar com a gente assim não, viu, doutor? Ainda nessa parte, Clodoaldo mais uma vez sugere o silêncio de um de seus colegas. Clodoaldo. Aquilo ali não é São Francisco, né? Deixa ele. Esse personagem desempenha um controle hierárquico fundamental na construção de um papel de servidão. É como se ele tivesse o bastante para se comunicar com aquela gente, mesmo não sendo um deles. O que na verdade vai se revelar um plano que eu não vou dizer aqui para não estragar sua experiência. Esse segundo capítulo é o mais breve dos 3, mas é ainda aqui que vemos pela primeira vez um menino negro que invadia as casas do bairro, obviamente sem tentar fazer nenhum barulho, enquanto na rua um moleque sai derrapando seu carro sem muito pudor. Isso que eu tô querendo dizer vai ficar mais claro na terceira parte, chamada Guarda-Costas. Já deu pra perceber que as 3 partes do filme criam certa ascensão do ponto de vista dos seguranças. Proporcional a isso vem a representação do som. Primeiro como incômodo, assim como um cachorro latindo para te ameaçar, depois censurado, gerando por fim a busca pelo silêncio. A terceira parte se inicia com Francisco, o seu neto e a namorada dele, relaxando em seu casarão. A ambientação nessa cena é formada apenas pelo som da natureza, das árvores e dos pássaros. Não há barulhos indesejáveis dentro da casa de Francisco, e até seus cachorros pedem comida em silêncio. Os únicos gritos que a gente vai ver por ali estão distantes, numa escolinha da região que traz uma pequena lembrança do barulho incômodo estrangeiro que vimos no começo do filme. Pois a posição de privilégio dessa classe média do filme traz em si a busca pelo controle do som ao redor.
Qualquer ruído vindo dos de fora não é só motivo de desagrado, mas também de certa raiva, medo e culpa. Quando a Bia tenta calar o cachorro a todo custo, quando a sua filha depois sonha que a sua casa tá sendo invadida, e quando todo aquele sangue cai na cabeça do João, são todos elementos muito representativos. Sobre essa cena da cachoeira, vale notar que essa última parte do filme é marcada pela visitação de velhos cenários do Brasil e alguns flashbacks dos próprios personagens. Quando João e a Sofia entram no cinema, os gritos que surgem nessa cena são mais do que ficção, e o sangue derramado na sua cabeça é fruto daqueles que seus ancestrais tiveram que matar pra ele estar ali. Junto a esse banho vermelho que ele toma, surge uma única batida como a da música do começo do filme. Algo que nem mesmo o purificador som da cachoeira pôde calar. Portanto, não é como se as tradições coloniais do Brasil provassem que a história é cíclica. Pelo contrário, elas mostram que esses velhos pilares continuam os mesmos, fazendo com que os netos dos seus franciscos ainda estejam aqui e, incrivelmente, tornando realista uma rua contemporânea estruturada nos pilares da escravidão como de um engenho de cana. E ter essa consciência não permite as mudanças. Aí que nasce a tentativa do controle do silêncio. Quando o menino que entra nas casas é pego pelos seguranças, o soco que ele toma na boca é uma punição social, que o obriga a segurar as lágrimas para não dar os gritos dos oprimidos e não soar como o sangue da cachoeira sobre os ricos. Pois lembre-se, os seguranças, apesar de não pertencerem à classe dos moradores, têm como dever do seu serviço mantê-los calmos e seguros contra qualquer som que possa parecer-lhes uma ameaça. Basta dar uma olhada na casa do próprio Francisco. Ali o ambiente é sempre silencioso. As empregadas pouco falam e quando os seguranças entram lá, a sua TV roda um filme mudo. Não há ruídos externos e, é claro, aquele que não ouve o som ao redor está fechado para o resto do mundo. Assim, imageticamente, a sua casa também é repleta de grades, na entrada e na sua própria porta. A impressão que fica é que o único som bem-vindo a essa gente é o que eles mesmos produzem. Quando se fala da música de parabéns que anima a festinha de uma das casas, por exemplo, não há problema. Nessa linha, a Bia decide comprar bombas como uma tentativa de finalmente calar o cachorro do vizinho. E é óbvio que um monte de explosivos faz muito mais barulho do que o latido, mas essa última medida é um ataque, para calar a boca de vez de maneira não muito diferente do que o segurança fez com o menino. Portanto, do primeiro ao último capítulo, do incômodo à busca pelo encerramento dos ruídos, a mensagem que essa rua nos deixa é que qualquer som que lhes desagrada é barulho, e o único barulho que eles gostam é o silêncio. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado e se sim, deixa um gostei, se inscreve no canal e compartilhe o conteúdo com os amigos. Caso você não saiba, o Som ao Redor está disponível na Netflix, assim como o Aquarius, que é outro filme muito bom do Kleber Mendonça Filho. Gostaria de falar também que é muito importante que você evite ao máximo sair de casa nos próximos dias e tome todos os cuidados possíveis para não compactuar com o estímulo genocida da atual presidência do Brasil. Mas tentando voltar ao assunto, se você quiser, você pode acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Eu vou tentar atualizar lá com conteúdos que você possa consumir na sua quarentena. Um bom começo, caso você ainda não tenha assistido, é o próprio Som ao Redor. Tentei inclusive não entregar muito da trama, porque por mais que ela siga essa estrutura de diferentes enredos, não necessariamente totalmente conectados, eu acredito que o filme tem um espaço de interpretação muito amplo, que pode se enriquecer ainda mais se você não tiver muitas influências anteriores. Lembrando que você também pode comentar alguma coisa, tanto a respeito do filme quanto a respeito do vídeo. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.